Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Bruno Souza. Estamos começando aqui mais um episódio do Morreu, Mas Passa Bem, programa aqui do Cabine 909, onde a gente indica obras que merecem uma segunda orelhada, que acabaram ficando perdidas ali na discografia de grandes artistas. E hoje a gente vai falar de um disco que é historicamente mal falado por aí. E quando você pega o contexto da coisa como um todo, é até justificável. Assim. A gente vai falar de um disco criado por um rockstar de meia-idade, na viradinha ali dos anos 70 para os anos 80, finalzinho de 79. Um cara que já vinha de uma fase criativa não muito interessante e que, para coroar isso tudo, decidiu mergulhar de cabeça no cristianismo de uma hora para outra. Assim. E aí foi produzir esse disco. Você tem todo um contexto aí para uma obra que daria muito errado. Mas, curiosamente, ao menos na minha opinião, não deu. A gente vai falar hoje do Slow Train Coming, que está aparecendo aqui. É o 19º disco de estúdio do Bob Dylan. E, cara, eu vou ser muito sincero, assim, por exemplo, em termos de produção, eu ousaria dizer que é o meu disco favorito do Dylan, assim. Eu acho que é o disco do Dylan mais bem produzido. Aí você junta isso ao fato de que, nessa época, ele estava cantando realmente muito bem. Ele se cercou de um produtor muito bacana, ele se cercou de músicos muito competentes, e aí, na verdade, no fim das contas, o disco ele só ficou mal falado por ser conhecido como o primeiro disco da fase cristã do Dylan, como se isso fosse um demérito. E no fim das contas, não é, porque o disco é muito bom. Essa pira toda dele com o cristianismo começa de uma maneira muito louca. Assim, ele estava na turnê do Street Legal, e aí num show X lá, ele tá no palco e uma pessoa da plateia jogou uma cruz prateada, pequenininha, assim, um pingentinho, no palco. E o Dylan nunca foi de pegar essas coisas que jogam no palco e tal, mas ele diz que ele viu aquela cruz no chão e sentiu que ele tinha que pegar aquela cruz. Ele abaixou, pegou e colocou no bolso do casaco, e ali a cruz ficou por alguns dias. Dias depois ele estava no quarto de hotel, colocou a mão no bolso do casaco e achou a cruz, e em algum lugar na cabeça dele isso tudo se encaixou e ele sentiu que era um momento, ele estava tendo meio que uma revelação ali, e ele sentiu que dali para frente ele devia dedicar a sua vida e a sua obra ao Senhor. Primeira coisa que ele fez quando decidiu produzir um disco novo. O cara foi atrás de um baita produtor, então chamou o Jerry Wexler, que é um cara que trampou com a Aretha Franklin e tal. É um cara que tinha um histórico muito forte nessa coisa do soul, do R&B, da música negra e tal. E aí, nesse meio tempo, apresentaram para o Dylan Sultans of Swing, do Dire Straits. E ele pirou na guitarra e decidiu chamar o Mark Knopfler para tocar guitarra nesse novo disco que ele iria produzir. Tanto o Jerry Wexler quanto o Mark Knopfler toparam. Pô, trampar com o Dylan, vamos. Só que nenhum dos dois tinha ideia do que seria o material que estava por vir, de qual seria o conteúdo do que viria daquelas sessões. E é aí que o negócio deu meio que uma aguada, assim. O Mark Knopfler, quando percebeu que todas as músicas falavam de Deus, cogitou pular fora. Falou com o empresário dele, falou que não era muito a praia do que ele estava acostumado a fazer e tal. Mas aí, trocando uma ideia com o empresário, eles chegaram à conclusão de que, pô, independente de qualquer coisa, é o Dylan e tal, fica lá e vê o que vai dar. Já o Jerry Wexler, o produtor, a história dele é ainda mais bizarra, porque o Dylan começou a tentar converter ele para o cristianismo, só que o cara era ateu. Então o negócio definitivamente não deu liga, até o momento que ele colocou a mãozinha ali no ombro do Dylan e falou: gato, desiste, vamos fazer esse disco aí, depois você me dá minha grana e a gente vai cada um para um lado, pode ser? Um lance que eu acho muito louco no Slow Train Coming é o seguinte, cara, na minha opinião, é o disco em que o Dylan soa melhor. A voz dele tá... Ele conseguiu chegar num ponto vocal ali em que ele nunca chegou na carreira dele, nem antes nem depois. Só que ao mesmo tempo, ele estava visivelmente muito amargurado, assim. Não sei se de repente, pela reação das pessoas ao saberem dessa transição dele para o cristianismo e tal, mas as letras são todas letras de cunho cristão, mas letras muito amargas, é um negócio meio sofrido na real, assim.
E no meio dessa sofrência dilanesca toda, eu consigo destacar 3 faixas que se sobressaem muito ao restante, assim. O primeiro single, que é Gotta Serve Somebody, é uma música que chegou, inclusive, a fazer um certo sucesso e tal. Entrou, se eu não me engano, em 30ª na parada da Billboard ali. Que, né, cara, mais uma vez, para um rockstar de meia-idade, entrando numa fase cristã, na virada dos anos 70 para os anos 80, é até que algo ali respeitável, né? Além de Gotta Serve Somebody, a segunda música, que é Precious Angel, é muito legal e tem um trampo de guitarra do Mark Knopfler muito foda, muito foda. E mais uma vez, essa música fica claro o quanto... Aliás, essa música deixa claro o quanto esse disco é uma aula de produção, assim. Você tem inúmeras camadas e você consegue ouvir tudo. É muito louco, assim. E, por último, a semi-faixa título, que é Slow Train. Mais uma vez, assim, uma baita aula de produção, só que mais do que isso, é uma aula de composição. Essa é a parte muito legal, assim, como o Dylan ele se cercou de um produtor muito bom e de músicos muito bons, ele conseguiu pela primeira vez em algum tempo compor faixas que musicalmente eram interessantes, assim, melodias que realmente ficavam no ouvido. O caso de Slow Train isso é muito, muito audível, na real, assim. É um negócio que gruda no ouvido com muito, muito gosto, assim. Bom, depois do Slow Train Coming, que é dessa fase cristã do Dylan, o melhor dos 3, ele lançou o Saved. E depois, por último, ele lançou o Shot of Love, que o Shot of Love, na verdade, ele é meio cristão, meio que não é, assim, algumas faixas ainda tem um cunho religioso, outras já não tem mais. E aí, no ano passado, o Dylan tem uma série de bootlegs chamada Bootleg Series, no qual ele lança registros ao vivo e sobras de estúdio já há muito tempo. E no ano passado saiu o volume 13 dessa série, que cobre justamente a fase desses 3 discos. Ali tem algumas coisas de sobra de estúdio, mas principalmente, e é de fato a parte mais interessante, tem muito registro ao vivo ali. E as turnês do Dylan nessa época, elas são muito legais, assim. O que é mais interessante no Dylan ao vivo nessa época é que, assim como aquela meiuca lá dos anos 60, onde ele passou do folk acústico para guitarra elétrica, e aí nos shows ao vivo ele tinha quase que uma batalha com os fãs ali, tinha muita gente que pagava ingresso só para ir lá reclamar com o cara porque ele estava tocando com a guitarra elétrica. Na fase cristã aconteceu a mesma coisa. Por quê? O Dylan entrou numa pira que ele não ia cantar nada que não fosse Jesus que tivesse mandado para ele. Ou seja, nessa fase, nessas turnês, ele só tocava material desses discos. E aí a galera que pagava ingresso para ir lá ouvir ele cantar os clássicos dos anos 60 e dos anos 70 saía de orelhas abanando, porque ele não tocava nada e só tocava o material da fase cristã. E aí nisso tinha muita treta, tinha muita gente que ia para xingar o cara, para xingar a religião que o cara tinha escolhido ou qualquer coisa do tipo, assim. E é isso, no fim das contas, que torna ouvir os registros ao vivo dessa época ainda mais interessante. É uma pena que toda essa bootleg series do Dylan não esteja disponível nos serviços de streaming, então ou você vai precisar importar ou você vai precisar encomendar ali nas piores casas do ramo, mas qualquer que seja a sua opção, fica a dica. Esse registro da fase cristã chama Trouble No More, que é esse volume 13 da Bootleg Series. E é muito legal ouvir como um complemento para o Slow Train Coming, que é ali o trampo de estúdio, todo, né, moldadinho e tal. E no fim das contas, o Dylan, mesmo cristão, não deixava de mandar a galera que xingava ele mandar, né, ir pra puta que pariu, só que com louvor, assim, né. E com isso a gente encerra o episódio do Morreu Mais Passa Bem de hoje. Ouçam Bob Dylan, ouçam o Slow Train Coming. A gente volta na semana que vem com mais um disquinho aí que esteja perdido na obra de algum grande artista. E um beijo. Mua!